Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. Que Deus possa abençoá-los. Neste mês de setembro é o mês que lembramos o Setembro Amarelo, que tem a ver com a prevenção ao combate ao suicídio. E hoje falaremos sobre algo importante para a vida e para andar, que é a fé. Porque andamos por fé e não por vista. E quando vem a crise de fé? Junto com a crise de fé vem a dúvida, vem a insegurança, vem o medo, vem o desespero, porque nós, por algum motivo, não acreditamos que Deus irá nos ajudar e que talvez Ele vai nos abandonar. E isso é um perigo, porque a nossa fé, ela remove montanhas, ela faz acontecer. Através dela, Deus age e o impossível acontece. Mas e quando ela tem a sua estrutura corrompida ou algo acontece e abala a nossa estrutura? Isso vem em muitas vezes nos momentos de adversidade, de provações. E um homem na Bíblia por nome João Batista, o grande profeta, o precursor do Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de tantas coisas que ele já havia feito pelo Senhor, como ter batizado o próprio Senhor Jesus Cristo, ali presenciado, o Espírito Santo descendo como pomba, a voz de Deus dizendo: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo", e ali Jesus Cristo, quando ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Mesmo depois de tudo aquilo, ele vivia uma crise de fé. Ele estava perguntando se aquele mesmo era Jesus que havia de vir. Ele estava preso. Ele foi preso por uma razão injusta. Ele falou a verdade e alguém ficou muito bravo contra ele e o prendeu. Nós sabemos um pouco sobre a história dele, mas o que destaco neste culto, neste sermão, é o fato da sua crise ter vindo. E ele não esconde, a Bíblia não esconde a crise que sobreveio a João Batista, e ninguém de nós está imune a uma crise de fé, a uma crise de espiritualidade. Não importa se você é um novo convertido, se você é o pastor da igreja, se você é um ministro, se você é uma pessoa que já está assim há décadas servindo ao Senhor. A crise de fé, ela pode vir se já não tiver chegado. Então, como lidar com essa crise de fé para que você possa romper e avançar para a glória de Deus? Antes eu peço que abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6. A Bíblia diz: "E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho." No versículo 6, "E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim." Jesus Cristo dá-lhe uma ótima resposta. Ele preso. Mas vai perguntar então, mas quem é João Batista? João Batista, ele nasce, biblicamente falando, de uma forma miraculosa. Ele foi enviado de Deus para ser precursor do Senhor Jesus Cristo, para abrir o caminho para o Senhor. É o que diz Lucas, capítulo 3, versículo 3 e 4. "E percorreu toda a terra do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas." Já havia uma profecia no Velho Testamento falando sobre a vinda de João Batista como precursor, como aquela voz que clama no deserto. A Bíblia diz que ele percorreu toda a extensão ao redor do Rio Jordão. O Rio Jordão tem pelo menos 190 quilômetros. Ele começa no Monte Hermon e deságua lá no Mar Morto. Então esse homem, ele não ficou parado no deserto, ele ficou perambulando pelo deserto e pregando, e pregando, e pregando o arrependimento e o perdão de pecados. Esse é o homem de que nós estamos nos referindo. Esse é o homem que batizou o Senhor Jesus Cristo. E chega um momento que ele fica questionando-se: será que Jesus realmente é Deus? Será que ele é o Messias, o Cristo? Já parou para se perguntar em algum momento: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que andar com Jesus Cristo foi a melhor coisa que eu fiz? Todas as minhas renúncias, quando eu invoquei o nome do Senhor, quando eu me arrependi de práticas passadas, dos meus pecados,
e agora decidi me converter olhando para a luz, olhando para Jesus, será que eu fiz a coisa certa? Será que Jesus realmente é Deus? Será que realmente vale a pena tudo isso que estou fazendo? Ou será que joguei parte da minha vida fora? Talvez você seja um jovem que viveu a adolescência na igreja, andando com o Senhor e agora numa crise de fé está se perguntando, será que valeu a pena? Ou será que eu joguei a minha vida fora? Joguei a minha adolescência fora? Joguei a minha juventude fora? Crises. Como resolvê-las? E aqui nós aprendemos com João Batista. João Batista, naquele contexto de prisão, de estar preso injustamente, ele foi e falou contra o tetrarca Herodes Antipas pela a sua relação de forma adúltera. E ele fala isso em Marcos 6,18, pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Isso desagradou e fez com que ele fosse preso. Na cabeça de João Batista, quem deveria estar preso, quem deveria pagar o preço, não ele por pregar a verdade, mas Herodes e Herodias, mas não esse homem, um homem de Deus. Além disso, um sentimento toma conta de João. A solidão, o abandono. Por algum motivo, Jesus Cristo não o visitou na prisão. Ele que abriu o caminho, que batizou o Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava preso, ele não recebeu uma visita de Jesus Cristo. Ali ele se sentiu só, ele se sentiu abandonado. E as dúvidas começaram a surgir. Quando uma pessoa acaba sentindo-se abandonada por Deus, desprezada por Deus, numa situação difícil como aquela, as dúvidas surgem. Será que valeu a pena? Será que realmente é algo bom que eu estou fazendo? E João, o que ele fez? Em primeiro lugar, quando a nossa fé entra em crise, busquemos as nossas respostas em Jesus Cristo. E foi o que ele fez. No livro de Mateus, capítulo 11, no verso 2, diz, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Ou seja, no momento de dúvida, no momento de questionamento, nós devemos recorrer à fonte, nós devemos ir a quem de fato pode nos trazer a resposta. E hoje nós temos a Bíblia, nós temos as Escrituras. João fez o certo porque na dúvida de João estava se perguntando, será que eu preguei a verdade? Será que durante todo esse tempo que eu fiquei no deserto, eu estava pregando a verdade? Será que Jesus realmente é Deus? Porque senão eu vivi uma mentira, porque senão eu joguei tempo fora. E ele vai ao próprio Jesus. Logicamente, ele envia 2 mensageiros porque ele estava preso, mas ele vai até Jesus Cristo. Então, você quando estiver com dúvidas espirituais, numa crise espiritual, você não deve procurar recomendações ou aconselhamento no espiritismo, na teologia liberal, nem sequer nas sociedades secretas ou qualquer outro tipo de seita que não aceita a divindade de Jesus Cristo. Você deve mergulhar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus, e você obterá a resposta. A resposta para as nossas crises não está na filosofia humana, na política ou no conhecimento adquirido nos laboratórios científicos. A resposta está em Jesus, a resposta é Jesus Cristo. Aos que estão sem direção, Jesus é o caminho, João 14,6. Aos que estão na escuridão da feitiçaria, Jesus é a luz do mundo, João 8,12. Aos que estão inseguros, Jesus é a rocha, Atos 4,11. Aos que estão solitários, Jesus é o melhor amigo, João 15,15. Aos que estão desgarrados, Jesus é o bom pastor, João 10,11. Aos que estão famintos de alma, Jesus é o pão da vida, em João 6,35. Aos que estão em guerras, Jesus é o príncipe da paz, amém. Isso em João 14,27. Aos que têm medo da morte, Jesus é a ressurreição e a vida, em João 11,25, 2.
Meus amados, Jesus Cristo é a resposta para a sua vida, Jesus Cristo é a resposta para as suas inquietações, Jesus Cristo é a resposta para combater o seu medo, o seu desespero, a sua ansiedade, a sua depressão. Jesus Cristo, Ele é a resposta. Por favor, meu amado, creia nisso enquanto há tempo, creia nisso, porque hoje pode ser o dia da sua salvação, hoje é o dia da sua libertação, mas você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa confiar em Jesus Cristo. E isso fará total diferença na sua vida agora, como também na vindoura. Em segundo lugar, quando a nossa fé entra em crise, precisamos corrigir as nossas convicções espirituais. Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Existem determinadas convicções espirituais que trazemos em nosso íntimo que não correspondem com aquilo que diz a palavra de Deus. E nisso, nós às vezes nos confundimos, por exemplo, com a teologia da prosperidade, com curas milagrosas, com sucesso na vida amorosa ou conjugal, saúde restrita e etc. Ou seja, existem muitas teologias, muitas doutrinas que não têm a ver com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus pura, simples e genuína. E isso nos confunde porque nós esperamos algo de Deus e aquele algo não vem, mas nós esperamos mal porque Deus não havia prometido isso. E isso nos traz dúvidas. Se você confiou, por exemplo, na teologia da prosperidade e depositou o seu dinheiro e fez sacrifícios financeiros, tudo em prol da sua prosperidade, do seu crescimento, da sua riqueza, para que ela pudesse realmente crescer e abundar, e as coisas não aconteceram, aí você ficou frustrado com Jesus Cristo, mas Jesus não lhe deu essa promessa, Jesus não garantiu, ele disse que teremos aflições aqui nessa vida, a nossa riqueza ela é vindoura, aí sim ela é garantida, mas aqui não. Os apóstolos não receberam esse tipo de promessa. Os discípulos da igreja primitiva, eles sabiam que estavam ali para morrer, se necessário for. Por quê? Porque havia uma perseguição severa contra os cristãos. E eles seguiam e serviam a Jesus não para terem riqueza material na terra, mas para terem a vida eterna nos céus. E isso é o que Jesus Cristo nos prometeu. É isso que Ele nos garantiu. Vida eterna no seu nome. Mas aqui riquezas ele não prometeu e nem sequer saúde restrita, saúde ilimitada. Havia de vir doenças, são fruto do pecado e isso acontece por conta da raça humana corrompida desde o Gênesis. Então você e eu vamos adoecer em alguns momentos, isso faz parte. Jesus Cristo não garantiu saúde até o nosso último dia aqui na terra. E isso é algo que deve estar bem lúcido nas nossas mentes, para que depois não venhamos a cobrar de Jesus Cristo algo que ele nem sequer prometeu. João Batista, ele estava com algumas dúvidas, porque na mente de João Batista, Jesus deveria libertar o povo judeu do jugo romano. Ele não conseguia compreender, mas o Messias ele não vem para reinar. E como ele ainda não está se manifestando, por que ele não consegue livrar, porque não tenta livrar o povo judeu do Império Romano? Ele não conseguia entender essa concepção. O plano de Deus, Jesus veio para libertar não somente o judeu, mas a todos os que creem do jugo do pecado, do império do pecado. Na mente de João Batista, quem deveria ter sido preso por transgredir a lei era o rei Herodes e não ele por pregar a verdade. Então ele não conseguia compreender. E essa dificuldade de compreender o levava a duvidar. E o sentimento de abandono naquele cárcere também o levava a duvidar. João Batista ficou tão abatido com a sua situação que ele começou a duvidar da identidade de Jesus Cristo. Talvez em algum momento ou hoje você esteja duvidando ou até com medo de dizer que está com dúvida se Jesus realmente veio ao mundo, se Jesus ressuscitou dentre os mortos, se Jesus é Deus e se Ele salva, se a Bíblia é verdade. E isso vem por causa de crises, de adversidades. Mas eu recomendo você a procurar Jesus Cristo e a compreender a Bíblia como ela é e não da forma como nós criamos e inventamos. Isso é importante para alinharmos a nossa fé com o assim diz o Senhor, como João fez. E isso nos ensina sabedoria.
Embora Deus não tenha obrigação nenhuma de nos explicar ou de nos dar todas as respostas, João Batista teve uma resposta. Tem coisas que acontecem, nós não temos a dimensão do todo, mas nós confiamos em Romanos 8, 28 e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Não conhecemos o todo, porque quem vai entender? Deus livra Daniel da cova dos leões. No entanto, João Batista, esse que nós estamos pregando, ele foi decapitado, ou seja, Deus liberta um e o outro morre. Nós não compreendemos, mas aceitamos como a vontade de Deus, como a permissão de Deus, para que algumas coisas aconteçam para um bem maior. E o martírio de João Batista foi algo que até os dias de hoje fala conosco. E João Batista, pelo que ele fez, ele foi um grande homem, um homem poderoso. E até nesse momento de fraqueza, depois de toda uma carreira, é como um pastor, um grande missionário que prega e que é duro contra o pecado e que prega o perdão, o arrependimento dos pecados, que batiza milhares de pessoas e depois, em algum momento, se sente isolado e começa a perguntar: será que eu não enganei pessoas? Será que eu falei a verdade? Será que Jesus realmente salva? Será que eu estou no caminho certo? E a crise bateu, a crise veio. E você não deve ter vergonha ou orgulho de admitir a crise. Você precisa procurar ajuda. Procure ajuda para que a sua fé se restabeleça. Procure ajuda em Jesus Cristo, procure ajuda na palavra de Deus, procure ajuda com um homem de Deus, como uma pessoa que anda com o Senhor. A Bíblia diz: anda com sábios e será sábio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Você precisa de ajuda. Quantas vezes eu já tive as minhas crises de fé e Deus, Ele foi extremamente misericordioso, gracioso para comigo. Então, esse que lhes prega não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa que nunca passou por crise, é uma pessoa humana. Eu também já tive as minhas crises, mas em Jesus Cristo, na palavra, louvado seja Deus. Eu estou convicto que estou no caminho certo, que Jesus é o único caminho. Não é que é um dos caminhos certos, não tem outro. Ou é Jesus ou é nada, porque Jesus é tudo. Tudo que precisamos, tudo que desejamos, tudo que queremos, tudo que a nossa alma precisa, tudo que o nosso espírito requer. A presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, a remissão dos nossos pecados por intermédio do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E quando nós cremos, invocamos o nome do Senhor e somos salvos. E depois de tudo isso, não importa se em algum momento da sua caminhada você deslizar na fé, Jesus, Ele ainda está ali para te socorrer. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele foi o único, além de Jesus, que caminhou pelas águas ou sobre as águas. Mas ali ele começou bem e quando ele olha para os lados e vê como as ondas estavam fortes e os ventos, a incredulidade veio, o medo, e ele afunda. E sabe, Jesus, ele, se não fosse misericordioso e gracioso, como nós bem sabemos que ele é, nós poderíamos dizer: Jesus ia deixá-lo lá, aprende agora, para você ter fé. Não, mas Jesus, naquele momento de incredulidade, e quando a incredulidade bate, o medo vem. Quando vem o medo, vem a insegurança e nós afundamos. Mas ele estava ali, Jesus o ajudou. Ele foi amparado por Jesus Cristo. O que eu quero dizer é que caminhe pela fé e ande por fé. E ande. Se em algum momento você vacilar, o justo cai 7 vezes, mas se levanta. A maturidade está em levantar-se rápido. E Jesus está ali para te entender e para te levantar. Se nesse momento você começou a duvidar de Jesus, a duvidar do que Ele fez, de quem Ele é, mesmo assim Jesus te ama, o amor dele não cessou por você. Ele continua te amando tanto, mesmo quando você agora diz que não entende, não sabe se é, o amor dele continua o mesmo, porque o amor dele é incondicional. Então, olha,
Entregue-se para Jesus Cristo mais uma vez e deixe que Ele erga a sua fé. A sua fé, ela precisa ser alimentada e nutrida pelas Escrituras. Jesus Cristo, Ele deu uma resposta para João Batista e disse, olha, tudo que estava profetizado no Velho Testamento que o Messias havia de cumprir, havia de fazer, Ele fez. E aqui os mortos estão sendo ressuscitados, os doentes estão sendo curados, os leprosos são curados, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Somente um Filho de Deus, como Jesus, o Filho de Deus, poderia efetuar tais milagres como somente Ele fez. Diante dessa convicção, todos os outros assuntos perderam a sua importância e João conseguiu colocar todas as questões pessoais num segundo plano. Prisão ou palácio, riqueza ou pobreza, agora apenas uma coisa contava, somente Jesus Cristo. Eu pergunto, você já ficou desanimado ou está decepcionado com Jesus? Já sentiu que Ele não correspondeu àquilo que você almejava, àquilo que você procurava? E se você quer eternamente ser feliz e abençoado, não permita que a revolta tome conta do seu coração e venha minar a sua fé. Não permita, porque quando a incredulidade bater, se você não buscar ajuda rapidamente, você afundará, você entrará em questionamento, em uma crise existencial sem precedentes. Isso pode te levar para uma depressão profunda, mas profundíssima. E Deus e nem eu queremos que isso aconteça, mas que você possa seguir os passos de João e buscar na fonte, em Jesus Cristo, a resposta para a sua crise, para a sua ansiedade. E pela palavra de Deus mudar a sua forma de enxergar a vida, a sua cosmovisão bíblica e poder ali, compreendendo, colocar Jesus Cristo de novo onde ele nunca poderia ter saído, no primeiro lugar, no centro da sua vida, no centro do seu viver, porque você vive para Cristo e quando morrer é estar com Ele para todo sempre. Aí sim, com a crença e a confiança de que você fez o certo, que valeu a pena. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais das Escrituras. Deus Santo, ajuda aquele que está vivendo uma crise de fé, uma crise existencial, que está começando, ó Deus, a questionar e a duvidar de Jesus. E por isso está, ó Deus, agindo de uma forma depressiva, de uma forma triste, como se nada mais fizesse sentido. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe essa pessoa, abençoe esse irmão, para que ele possa ter de novo a fé que ele tinha no passado, aquele primeiro amor pelo Senhor Jesus Cristo. E se há alguém entre nós que ainda não se entregou a Jesus, que ainda não é salvo, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha salvar, que o Senhor tenha piedade, que o Senhor tenha misericórdia e que o dom do Senhor, que a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor, possa, ó Deus, chegar a essa alma que precisa do perdão dos pecados. Ó Deus Santo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ajuda-nos em nossa caminhada, seja para o novo convertido, seja para aquele que já está há anos seguindo e servindo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.